Graça e paz, amém? Batista é assim, a gente sempre começa falando isso. E aí, gente, bom dia, como vocês estão? Todo mundo curtindo a conferência? Quem aí tem sido abençoado, diga eu. Eu também, cheguei e já senti essa atmosfera daquilo que Deus tem derramado sobre você, sobre essa igreja. Agradeço de coração ao pastor Marcos, a Mari, a liderança dessa igreja. Eu já conheci tanta gente legal, gente. O trabalho dos voluntários de vocês tem sido tão fantástico, né? Com a Isabela, conheci o Bruno, conheci a Letícia, né? Conheci muita gente bacana, conheci também a Etienne, conheci a Vanessa, e com todas essas pessoas que eu conversei, eu pude perceber que elas têm esse DNA de serem pessoas que servem a Jesus e servem outras pessoas, então eu me sinto em casa de estar aqui. Muito obrigado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, você vai abrir a sua Bíblia, deixar ela aí, daqui a pouquinho a gente vai ler alguns textos, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que nós temos feito, né? Como o pastor Marcos falou, eu sou Yuri, sou casado com a Carol. A gente tem uma história muito curiosa, porque eu nasci aqui no estado de São Paulo, eu nasci no ABC, né? Lá em São Bernardo do Campo. Fui criança para Campo Grande e a Carol nasceu no Rio de Janeiro. A gente se conheceu na Angola, namoramos em Belo Horizonte, noivamos enquanto eu estava no Nepal e hoje moramos em Campo Grande. Então a gente é bem missionário assim. E a gente tem duas filhas lindas, a Clara e a Ana. Elas são bem diferentes, né? Cada uma com o seu jeitinho. Se a Clara estivesse aqui, ela estaria sentadinha ali na cadeira, bonitinha, com o brinquedinho dela quietinha. Se a Ana estivesse aqui, ela estaria pendurada em algum desses andaimes aqui, já colocando as outras pessoas em perigo. Mas a gente é muito grato pela família que Deus nos deu e pela igreja que o Senhor também nos deu. A gente é pastor também lá na primeira igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali, Deus colocou uma missão para nós, de formar a espinha dorsal teológica da próxima geração. É mais do que simplesmente liderar um ministério de ensino, é formar a espinha dorsal teológica da próxima geração. Porque a igreja não vai se sustentar se ela não estiver ancorada na palavra. Então Deus colocou esse sonho no nosso coração. A gente começou a Escola do Discípulo como uma escola bíblica para a igreja. E em pouco tempo a gente tinha por volta de 1.500 alunos presenciais nos cursos de liderança, cursos bíblicos que a gente fazia. Quando chegou a pandemia, um pouquinho antes até da pandemia, a gente teve a ideia então de falar assim, poxa, vamos colocar algumas coisas na internet. E foi muito interessante, porque quando a pandemia veio, a maioria das igrejas, ou as que conseguiram, transicionaram alguns conteúdos para o online. Mas geralmente eram cultos, não eram cursos de escola bíblica. E a gente começou a colocar então os estudos e aquilo que a gente estava produzindo lá na Escola do Discípulo. Vocês já viram ali, né, para vocês se inscreverem. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, ative as notificações. Né? Se deixar, sai automático isso, né? E siga a gente nas redes sociais, @Escola do Discípulo, @YuriBreder44. Não, estou brincando, mas aquilo que Deus começou a fazer através da Escola do Discípulo ganhou projeção, né? E hoje, para a glória de Jesus, nós ultrapassamos aí a marca dos 300 mil inscritos. E eu estava agora mesmo ali compartilhando com o Eric, com o Marcos, como que quando nós atingimos essa marca, eu fui tomado de um temor. E Deus me trouxe ao coração uma palavra do profeta Abacuque, de que um dia o conhecimento da glória do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o mar. E Deus falou comigo, é isso que eu quero que você faça, esse é o seu compromisso. O seu compromisso é com a revelação da glória de Deus. Eu não quero que você seja youtuber, eu não quero que você fique fofocando do que acontece no mundo gospel. Eu quero que você ensine a minha palavra para que a minha glória seja revelada, assim como as águas cobrem o mar. E esse tem sido então o desejo do nosso coração. E aí nós produzimos no final do ano passado, aliás, no começo do ano passado, produzimos um documentário sobre a história da igreja.
é o conteúdo mais visto no canal. É um documentário de 6 episódios, onde a gente fala da história da igreja como você nunca viu antes. É um documentário de 40 minutos cada episódio, mais ou menos, dá para você maratonar. Eu quero te convidar a fazer isso, se você ainda não fez. Mas ele é um documentário que alcançou muita gente. E também alcançou o meu coração, porque eu amo falar sobre história. Quando eu, conversando com o pastor Marcos, vi essa frase, sem história, sem glória, eu falei assim, cara, é isso. Eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre história, e a gente vai falar sobre isso hoje também. Como é que a gente faz história com Deus? Como que são as pessoas que Deus usa, que fazem história e que marcam as suas gerações? Eu não sei se você conhece a história dessas duas mulheres. Uma delas se chamava Perpétua e a outra se chamava Felicidade. Há uma dúvida se esses são nomes verdadeiros delas mesmas ou são nomes que foram atribuídos depois. Mas a história da Perpétua e da Felicidade é uma história muito linda. Elas viveram em torno do ano 203 depois de Cristo. E a Perpétua era a patroa e a Felicidade era a sua escrava. E as duas eram cristãs e viviam numa relação de discipulado muito linda. Só que elas viviam em Cartago, num lugar onde a perseguição, naquele momento da história, estava muito severa. E aí, o que aconteceu? Elas foram descobertas e lançadas na prisão. Perpétua estava grávida. Enquanto elas estavam ali na prisão, aguardando o julgamento, elas constantemente oravam a Deus e compartilhavam a palavra com outros presos e ganharam muitas pessoas para Jesus. Uma vez o pai da Perpétua foi visitá-la na prisão e falou assim: Perpétua, você tem que negar esse Cristo, você tem que sair daqui, você está grávida, pensa nessa criança, essa criança é inocente. E Perpétua orou para que o bebê nascesse antes da sua execução, porque aí ele nasceria, né, um cidadão livre. E isso aconteceu. 2 dias antes da sentença de execução de Perpétua, o bebê nasceu. Perpétua e Felicidade foram lançadas num anfiteatro para uma morte pública e foram dilaceradas por leopardos e touros. Teve uma outra história de uma outra pessoa em outro lugar, quase 100 anos para frente, ou um pouco mais de 100 anos depois. Um homem chamado Jorge, ele é conhecido como Jorge da Capadócia. Um homem que cresceu numa família muito rica, a sua mãe era cristã, então ele recebeu a fé cristã de berço. E ele então ingressou na vida militar, o seu pai havia sido também um militar de alta patente. E ele foi progredindo, ele era um homem muito excelente, um cristão excelente, ele foi progredindo na carreira militar muito rápido. E ele chegou então a se tornar da guarda pessoal do imperador. Até o dia que o imperador chega e diz o seguinte: olha, eu vou baixar aqui um edito. Todos os soldados do Império Romano precisam oferecer uma oferta de libação, um sacrifício para o imperador. A começar de você, Jorge. E Jorge disse: eu não posso executar essa ordem. Ué, como assim você não pode executar essa ordem? Eu sou cristão. Não, você não pode ser cristão. Não, sim, eu sou cristão e eu não vou executar essa ordem. E porque ele era um homem muito influente, o imperador tentou convencer o Jorge a mudar de ideia e ofereceu para ele títulos, dinheiro, terra, influência. E diante de tudo isso, Jorge vendeu todos os bens que tinha, deu para os pobres e disse não, negou todas as ofertas do imperador. E o imperador disse: pois bem. Então Jorge foi amarrado a um carro de cavalos e foi arrastado por toda a cidade da Capadócia e por fim decapitado. Essa é a história de Jorge da Capadócia, também conhecido popularmente como São Jorge. Já ouviu falar de São Jorge? Essa é a história verdadeira de São Jorge, não tem nada a ver com o dragão, a lua, daquela coisa toda. Essa é a história de um santo homem de Deus
que morreu pela sua fé. Eu adoro histórias assim. Histórias de fé, de perseverança. Mas a minha pergunta é a seguinte: o que é que pode produzir no coração de uma pessoa tamanha coragem de viver esse tipo de coisa? O que é que pode produzir em alguém esse tipo de ousadia, esse tipo de fé, de permanecer e se tornar até um mártir pelo Senhor Jesus, num momento tão difícil da história como estes? Tem uma pessoa que foi muito importante para que essa coragem e essa fé fosse gerada em Perpétua, Felicidade, no Jorge, em Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e tantos outros mártires da igreja. Quem será que foi essa pessoa que influenciou essa fé radical? Não foi Paulo, não, Paulo também, né, obviamente. Mas não, ele não era apóstolo, ele não era profeta, ele não era judeu, ele nem era teólogo. Ele era um historiador. E o nome dele, quem sabe? É Lucas. Lucas, se você não conhece a história deste homem que escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas, ele não era judeu, ele não caminhou com os 12 discípulos de Jesus, muito menos com os 70 ou os 120. Lucas não estava no Pentecostes, Lucas não viu Jesus ressuscitado. Lucas não tinha nenhuma credencial, senão a de um escravo. É isso mesmo. Nós conhecemos Lucas como o médico amado, porque ele é referido assim em 2 textos da Bíblia, em Colossenses e Filemão, o médico amado. Só que hoje em dia, os médicos têm uma posição social diferente do que tinham naquela época. Hoje em dia, o médico é uma pessoa de status. Naquela época, não necessariamente. Era muito comum que escravos recebessem uma educação superior de alguns dos seus mestres para que eles pudessem servir a casa melhor. Então o cara tem um escravo e ele faz com que aquele escravo possa servir também como médico da família. Alguns acreditam que esse era o caso de Lucas. E que o seu mestre, chamado Teófilo, recomendou que ele escrevesse, que ele registrasse, trabalhasse como um historiador, escrevendo sobre Jesus, sobre o movimento dos discípulos e sobre a história da igreja. Essa é a história de Lucas. Lucas então escreve este livro que é único na sua Bíblia. O livro de Atos, ele é diferente de todos os outros. Você sabe que a gente tem vários gêneros literários na Bíblia. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, que funcionam como biografias teológicas, ou narrativas teológicas sobre Jesus. Nós temos as cartas, que podem ser cartas de Paulo, podem ser cartas gerais. E nós temos uma literatura apocalíptica. Mas o único livro de história que nós temos no Novo Testamento é Atos, e foi escrito por esse historiador. Sabe por que eu acho que Lucas foi fundamental para a história da igreja? Porque ele fez o resgate da história. E sem história, sem glória. Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Existe um certo debate sobre a data em que ele escreveu. Alguns acreditam que foi perto do ano 65 da fé cristã. Isso é uma curiosidade interessante. O livro de Atos ele tem 28 capítulos, só que ele representa 36 anos da história da igreja. E quando Lucas termina de escrever esse livro, alguns historiadores, os principais, acreditam que ele termina aí por volta do ano 80. Por volta do ano 80 é que esse livro foi circular. E por que isso é importante? Porque no ano 80, Lucas estava escrevendo para uma segunda e uma terceira geração de cristãos que estavam com a sua fé em declínio. A primeira geração de cristãos, as testemunhas oculares já tinham morrido. Os apóstolos já tinham morrido. Só havia um vivo, que era o apóstolo João. Aquelas primeiras pessoas, os grandes milagres, as grandes viagens missionárias, já tinham passado há muito tempo. E se levantou uma geração que não conhecia a fé dos seus pais.
Nós vemos isso porque essa geração também não viu Jesus, eles não experimentaram os primeiros milagres, eles estavam enfrentando uma perseguição que jamais tinha sido vista na história, e eles testemunharam, gente, uma coisa que é triste, e que acontece com a gente hoje, uma deserção em massa de vários discípulos dos apóstolos desistindo da fé. Não é triste quando um amigo nosso se afasta da igreja? Não é triste quando você fica sabendo, puxa vida, cara, não está mais indo na igreja fulano? É triste. Mas imagina esses caras ouvindo falar sobre um tal de Demas. Demas foi amigo do apóstolo Paulo e viajava com Paulo, era discípulo de Paulo. Ele é citado em Colossenses, ele é citado em Filemão. Demas está aqui comigo. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: Demas se apaixonou por esse século e me abandonou. Ele se desviou. A história mostra para nós que ele pode ter sido, inclusive, se tornado um sacerdote pagão num templo em Tessalônica. Como é que pode isso, gente? Você imagina um cara que pregou aqui nesse púlpito virar um sacerdote pagão de uma outra religião? Que triste, era isso que os discípulos estavam vendo. Era isso que essa segunda, terceira geração de cristãos estava vendo, pessoas desistindo. Não só Demas, mas teve um outro cara muito interessante chamado Nicolau. Se você ler Atos capítulo 6, você vai achar o nome de Nicolau ali. Nicolau foi um daqueles 7 homens cheios do Espírito Santo que foram levantados pelos apóstolos para serem diáconos da igreja. Entre eles estava Filipe, entre eles estava Barnabé, olha só que time. E entre eles estava Nicolau. Nicolau foi outro que abandonou a fé. E não só abandonou a fé, ele se tornou um herege a ponto de criar uma heresia que ficou famosa, a heresia dos Nicolaitas, que João fala lá em Apocalipse. Pensa que difícil estava sendo para os cristãos dessa época. A igreja em frangalhos, era tudo que eles viam. O templo de Jerusalém havia sido destruído no ano 70. Então a própria referência de templo onde Jesus havia ensinado, onde os apóstolos estavam, já não existia mais. Não havia pedra sobre pedra. Imagina você, agora eu vou usar assim, uma expressão assim, só para você tentar entender melhor a história. Mas imagina você ouvir que os pastores dessa igreja, o pastor Carlito foi morto, decapitado pela sua fé, foi um mártir. Também o pastor Marcos. Outros fugiram. E um dia você passa aqui na frente do campus Colina e está tudo no chão, tem só escombro, não tem mais nada. Aí você entra aqui e olha para essa plataforma e fala assim: cara, Deus já fez tanta coisa aqui, agora cadê? Era esse o sentimento daqueles cristãos. E então, um historiador se levanta e começa a contar a história. E ele começa a contar a história para dizer para aquelas pessoas algo que eu quero que você aprenda nessa manhã. Que o Senhor Jesus é o Senhor da história. Ele começa a contar a história para que eles saibam que tudo aquilo que havia acontecido no passado não aconteceu por causa das testemunhas oculares, não aconteceu por causa de Paulo, não aconteceu por causa de Pedro, aconteceu por causa do Espírito Santo que estava vivo e atuante neles. Então tudo aquilo que eles ouviram do passado poderia acontecer de novo, através deles. Porque o Espírito Santo não havia desamparado a sua igreja. Essa é a mensagem do livro de Atos. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Que o Senhor não desamparou a sua igreja, o Senhor não desceu do seu trono. Ele ainda é o Senhor da história. E Ele está disposto a usar você na história dEle. Quando eu digo que nós podemos fazer história com Deus, ou Deus quer fazer história conosco, o mundo tem uma visão errada sobre isso. Olha, cara, esse cara vai fazer história. Esse cara que vai fazer história. A gente pensa na história como a sua história.
as suas conquistas, aquilo que você faz. Mas não é bem assim. Pensa numa foto do Instagram, uma foto que você colocou lá no seu feed e teve 10 mil curtidas. Isso pode ser comparado a uma pessoa querendo construir a própria história. Ela é o centro, a foto é só dela, a história é só dela, é tudo sobre ela. Mas a história de Deus não é uma foto sua. A história de Deus é como um quebra-cabeça. E você é uma parte desse quebra-cabeça. Você é uma parte. E Deus vai te encaixando. Encaixa um aqui, encaixa outro. E a nossa vida toda cheia de tortuosidades, toda cheia de diferenças. Cada pedacinho vai se encaixando numa grande imagem. E essa é a história de Deus. Então quero dizer aqui para você, meu irmão, que eu não quero que você saia daqui afoito ou afoita, dizendo, eu serei uma pessoa grande, eu farei a história, eu escreverei a história. Não, você vai dizer, obrigado Deus, porque o Senhor me incluiu na sua história. Eu quero ser uma peça desse quebra-cabeça, eu quero construir essa imagem que o Senhor está dizendo para o mundo. Eu desejo fazer parte de uma história que é maior do que eu, que não diz respeito só a mim, diz respeito à redenção de todo o cosmos. É para isso que Lucas escreveu Atos. E é por isso que nós precisamos falar sobre isso. Nós não podemos perder a história, gente. É tão maravilhoso estudar a história da igreja, a nossa fé é fortalecida. Estava falando isso agora com o Eric. Como que quando eu comecei a estudar mais a história da igreja, eu descobri quase como que familiares distantes, né? Irmãos e irmãs que me inspiraram tanto a fé. A gente não pode perder a história, porque quando a gente perde a história, a fé se esfria. Quando a gente perde a história, a fé se esfria. E existem coisas que a gente só pode aprender de Deus através da história. Deus pode te revelar algo muito maravilhoso ao seu coração nessa manhã, mas deixa eu te dizer, Deus já tem falado através das Escrituras há milhares de anos. E quando você despreza a história, você despreza a revelação histórica do que Deus já fez e já falou. A sua Bíblia pode ser nova, mas a revelação não é. Esta igreja pode ser nova, mas a igreja do Senhor Jesus é muito mais antiga e muito maior. Então entenda que nós precisamos, para viver a missão que Deus tem para nós, para participarmos da história de Deus, precisamos desse resgate. Olha o que diz Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não sabia o que Ele havia feito por Israel. Então, porque eles não conheciam o Senhor e a história, eles fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Este era o risco que a igreja estava correndo, o risco de se esquecer, o risco de perder a fé. Mas existe uma razão pela qual no Antigo Testamento Deus sempre se revela como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque o nosso Deus é o Senhor da história. Justo Gonzalez diz assim, a nossa fé é uma fé histórica, baseada numa pessoa histórica, Jesus de Nazaré. A verdade cristã é a que se conhece na história, a vida cristã é a que se vive na história, e a esperança cristã é a que se manifesta na história. É por isso que Deus levantou esse historiador, para dizer que Deus jamais abandona a sua igreja. E não importa o quão tortuosa pareça a sua vida, ou o quão desencaixado você se sinta nesse grande plano de Deus, existe um lugar para você. E Deus quer usar você. Talvez Lucas olhasse para si e dissesse, Deus, mas o que o Senhor espera de mim? Eu não fui apóstolo, eu não vi Jesus, eu nem teólogo sou, eu não sou judeu. Mas Deus usou Lucas para escrever um dos livros mais especiais da sua Bíblia. Porque o que te habilita a ser usado por Deus não são as suas credenciais, é a graça dEle. A graça de Deus te habilita a ser usado por Ele, não as suas credenciais.
Os imperadores daquela época estavam tentando sufocar a igreja, e hoje em dia a igreja também está sendo sufocada, sim ou não? Os cristãos estão sendo sufocados, temos tido liberdades cerceadas, temos corrido vários riscos, tanto pessoais quanto coletivos. E os imperadores daquela época achavam que matando os líderes da igreja, eles fariam com que a igreja desaparecesse. Era essa a visão deles, não é uma lógica errada. O que eles erraram foi em achar que os líderes daquela igreja eram os apóstolos, e eles mataram os apóstolos e a igreja continuou. Porque o líder da igreja é o Senhor Jesus Cristo e Ele não pode morrer, porque a morte não pode detê-lo. Ele é o líder da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nesse tempo em que você se sente abafado, constrangido, e nesse tempo em que às vezes a gente vê pessoas desistindo da fé, o nosso Senhor está sentado num alto e sublime trono. E ninguém pode tirá-lo de lá, nem por voto, nem por impeachment, nem por atentado, nem por coisa alguma, porque Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome, um nome diante do qual todo joelho há de se dobrar, nos céus e na terra, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e é Senhor Jesus Cristo que garante o seu lugar na história. Não é o seu pastor, não é homem algum, é o Senhor Jesus que garante o seu lugar na sua história. Ele é um Deus de aliança. Ele tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança com essa igreja. Ele tem uma aliança com esse ministério. Sempre que eu venho para cá, eu falo, uau, cara, que visão, que inspiração flui, que atmosfera tem esse lugar. Deus tem algo com essa igreja participa da história. Mas eu quero que você dê um passo além. Eu quero que você se atente para algumas dicas, algumas lições que Lucas nos dá para fazermos história com Deus. Porque a única coisa que você precisa para fazer história com Deus é o Espírito Santo. Amém? A única coisa que você precisa para cumprir o seu chamado nesse tempo é ser cheio do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. E eu acho que é por isso que eu amo tanto estudar a história da igreja. Não é só porque eu gosto da matéria de história. Meu professor de história na 8ª série subia para dar aula em cima da cadeira, eu achava o máximo. Eu não sei se foi por isso que eu comecei a gostar de história. Mas, não é isso. Eu gosto de história da igreja, porque quando eu vejo a história da igreja, eu só vejo o Espírito Santo agindo, e eu amo o Espírito Santo. E se você ama o Espírito Santo e caminha cheia dele, Deus vai usar você para fazer história. Não importa quais são as suas credenciais ou a falta delas. Em Atos, Lucas lista algumas coisas, algumas lições que nos ajudam a fazermos história com Deus. Em primeiro lugar, existe uma compreensão que está no primeiro versículo. Primeiro versículo do primeiro capítulo diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, ou seja, ele está falando sobre o seu evangelho, que ele já havia escrito, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a primeira coisa que você e eu precisamos nos lembrar é disso. Quando Lucas usa essa linguagem de coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, isso indica uma continuidade. Isso indica que Jesus continua fazendo várias coisas. Que Jesus pode não estar aqui fisicamente, mas o seu Espírito está. O Senhor Jesus continua vivo e atuante no meio da sua igreja através do seu Espírito, mesmo sem aqueles apóstolos que viram a ressurreição, mesmo sem as testemunhas oculares. Entenda uma coisa, meu irmão. Essa igreja, em termos espirituais, não tem nada a perder para a igreja primitiva. Amém? Por quê? Porque quem garante a vida da igreja é o Espírito Santo. É Deus quem age na igreja. É o Senhor Jesus que age. Então a gente tem que sair às vezes do centro e achar que tudo depende da gente. E achar que a gente vai ter todas as ideias, e achar que a gente vai fazer e acontecer, e achar que Deus vai levantar o meu nome, e eu vou ser grande, e eu vou tripudiar na cabeça dos outros. Não!
quem está fazendo a história é Jesus, é sobre Ele. Uma das marcas do avivamento na história é uma paixão por Jesus e uma paixão pela palavra de Deus. E eu oro para que essa igreja seja marcada por um avivamento tal que as pessoas comecem a se espalhar por esses campos em prantos, porque não conseguem ouvir o nome de Jesus sem chorar, porque não conseguem falar de outra coisa senão da Bíblia e daquilo que Jesus está fazendo. É maravilhoso a gente ter um avivamento, e aí a gente vai pular, e vai haver sinal e maravilha, e aí todo mundo quer isso, e eu também quero, mas o que eu mais quero é que a gente se apaixone pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Esse é o avivamento que a igreja precisa nos nossos dias. Em segundo lugar, no versículo 4, Lucas diz assim, registrando a fala de Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Não saiam de Jerusalém, mas esperem. Bom, o que isso quer dizer? Nesse ponto da história, Jesus já havia dito para os apóstolos: ide por todo mundo pregar o evangelho em todas as nações. Ele já tinha dito isso. Jesus já havia comissionado os discípulos, eles já sabiam o que tinham que fazer e para onde ir. Mas Jesus diz: ainda não. Saber o que você tem que fazer é uma coisa, ter poder para fazê-la é outra. E o que a igreja precisa é mais do que só estratégia, é mais do que só um bom planejamento, é mais do que só saber o que fazer. A igreja precisa de poder para poder testemunhar de Jesus. Este poder é o poder que nos faz andar em sinais e maravilhas e na plenitude do Espírito, e este é o poder que nos faz permanecer até a morte, que nos faz suportar o sofrimento. Você, para participar da história de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não basta saber o que fazer, você precisa ter o poder para realizar essas coisas. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Vai anotando aí. Em terceiro lugar, Lucas nos diz, lá no versículo 8, que o poder do Espírito é para testemunhar ao outro e não entreter a si. Nós lemos aquele que é o versículo-chave do livro de Atos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Poder é para testemunhar, poder é para proclamar, poder não é para entretenimento, poder não é para si, poder não é só para a gente se sentir bem, arrepiar na presença de Deus e cantar mais alto, poder não é só para a gente fazer um negócio legal, que atrai as pessoas, poder é para testemunhar. Tem muita gente que fala assim: ô Senhor, me dá o teu poder, eu quero ser cheio do teu poder, isso no culto, eu quero ser cheio do teu poder, em nome de Jesus, e aí vai para casa, e esquece dessa oração, gente, nunca vi isso, esquece. Aí chega no outro domingo: oh Deus, me enche do teu Espírito, eu quero tanto, eu quero a tua glória, eu quero ser cheio. Será que quer? Será que há expectativa por esse enchimento do Espírito Santo? Por que você quer esse poder? Para que você pede tanto isso? Se ao redor de você tem tanta gente que precisa ouvir esse nome e você não tem falado. Mas em nome de Jesus, você vai ser cheio do poder do Espírito Santo para proclamar o seu nome. Essa é uma das marcas do avivamento também, ousadia para pregar. Outra coisa que eu aprendo com Lucas, que nos ajuda a marcar a nossa história, está lá em Atos 1, 26. Deixa eu só dar um contexto aqui. Haviam 12 apóstolos, e aí um cometeu suicídio, Judas Iscariotes, não é verdade? Aí ficaram 11. E aí então Pedro diz assim: olha, a gente precisa eleger outro, porque precisa ficar 12 de novo, né? É tipo o time de futebol, agora tem que entrar o substituto. E lá em Atos 1, 26, a gente lê que eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Nada contra Matias, tá? Matias foi um cara bacana, foi legal, discípulo de Jesus, andou com Jesus desde o início do ministério dele. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nessa época, os judeus raciocinavam
em números simbólicos. E um deles era o número 12. Para eles, o número 12 era muito importante. Por quê? Porque representava as 12 tribos de Israel, certo? Então, todo movimento que se achava messiânico, né, todo movimento que se achava importante, tinha 12 pessoas, porque eles se achavam o novo Israel. E os discípulos ainda estavam raciocinando em termos de 12. O que acontece é que o Espírito Santo não estava mais pensando em termos de 12. Eles queriam 12 apóstolos, e aí levantaram Matias, mas depois o Espírito Santo levanta Paulo, que foi apóstolo, depois Barnabé é chamado de apóstolo, depois Andrônico e Júnias são chamados de apóstolos, até Timóteo é chamado de apóstolo. E não seriam só os 12 que sairiam plantando igrejas, mas uma multidão de mais de 3.000 convertidos em Atos capítulo 2 foi usada pelo Senhor para expandir o Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo tinha uma outra estratégia. Ele não estava mais pensando naqueles 12. Ele estava pensando muito à frente. E muito diferente. E o que eu quero dizer com isso? Que para a gente marcar a história, a gente precisa ter um cuidado. De que as nossas estruturas não podem limitar a ação do Espírito Santo. Às vezes você fala assim, não, eu vou fazer a minha célula desse jeito, porque sempre foi desse jeito. Tem que ser assim, é assim que Deus faz, não é? Não, o meu ministério vai ser assim, assim, assim. A minha vida é assim, assim, assim. Meu planejamento é esse, esse, esse. É assim que as coisas acontecem. Não, o Espírito Santo é livre para fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. A gente precisa tomar cuidado para as nossas boas estruturas não limitarem a ação do Espírito Santo. Quando a gente estava lá na escola do discípulo, veio a pandemia e a gente não podia mais ter aula presencial. E a gente falou, Deus, a gente chegou a ter quase 2.000 alunos presenciais. E agora? E agora a gente vai parar tudo. A gente estava raciocinando em termos de 12, né? Entre aspas. A gente estava raciocinando daquilo que a gente achava que tinha que ser. Mas Deus estava preparando um canal que alcançaria milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas a mais. Nós fizemos um curso recentemente e nós tivemos alunos da Angola, da Finlândia, do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Costa Rica, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, alunos de todo o Brasil, alunos daqui de São Paulo, alunos de Campo Grande, alunos de todas as partes. Não só isso, uma pessoa entrou em contato comigo depois de assistir o documentário da escola e falou assim, olha, eu preciso dizer uma coisa, eu estou em crise, porque eu sou um seminarista e eu vou ser padre logo logo, mas agora eu estou em crise com tudo aquilo que eu tenho ouvido de vocês, eu estou vendo que vocês amam a Bíblia e eu estou vendo que eu estou cheio de erros. E a gente recebe testemunho de gente que estava falando assim, olha, eu tinha me afastado da igreja, mas agora eu estou voltando, o Espírito Santo está me tocando através das aulas de vocês. Quando nós fizemos uma aula em especial, uma exposição de Efésios capítulo 2, foi uma aula onde a presença do Espírito se manifestou de tal forma ali na gravação daquele vídeo, eu olhando para a câmera, que eu sou péssimo olhando para a câmera, mas eu estou tendo que aprender, né? E eu ali expondo as Escrituras, aquela ambiência do Espírito Santo se manifestando, e as pessoas comentando ali no chat, nos comentários, eu estou sendo batizado com o Espírito Santo, eu estou falando em novas línguas, o Senhor me tomou em profecia, eu estou voltando para a igreja, meu Deus, o que está acontecendo comigo? As minhas estruturas estavam me limitando de perceber que Deus queria se mover de outras formas. Eu dou graças a Deus pela escola do discípulo e por todos esses testemunhos que a gente tem tido. Já caminhando para o fim, o enchimento do Espírito gera ousadia para profetizar. Se você quer participar da história que Deus está escrevendo, entenda isso. O enchimento do Espírito gera ousadia para profetizar. Em Atos 2, 14 e 16, nós lemos que Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judeia e que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Peraí, Pedro? Pedro, Galileu,
iletrado, agora ele se levanta com autoridade e começa a dar discurso para os religiosos, citando a Bíblia em voz profética. E ele cita Joel e 2 textos de Salmos. Eu falei, cara, o Espírito Santo tomou esse cara. Que loucura é essa? Olha o que o Espírito Santo não faz com uma pessoa. Pouco tempo antes, Pedro falou assim, Jesus, eu não conheço. Lembra? Quando ele negou Jesus, eu não conheço esse homem. E agora, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo, Jesus, vocês não conhecem esse homem? É outra pessoa. Quando o Espírito Santo nos toma, existem vários sinais que podem acontecer. Visíveis, internos, externos. Mas o que nós vemos ao longo do livro de Atos é que quando o Espírito Santo toma alguém, a maior característica é a profecia com ousadia. Eu me levanto para falar de Cristo, porque não existe outro assunto mais importante para falar do que Cristo e a sua obra por nós, e as pessoas precisam saber que Ele morreu e deu a sua vida por eles, e é sobre isso que a igreja existe, é para isso que nós estamos aqui, é esse o poder que nós precisamos clamar do Espírito Santo, poder para proclamar, uma língua querigmática, proclamadora. E assim a história é feita. Um coração aquecido produz uma fala corajosa. Um coração aquecido produz uma língua corajosa. Ah, Deus derrama essa língua sobre nós. Nós oramos, ó Deus, para que haja um batismo de línguas, ó Pai. Um batismo de novas línguas. Não precisam ser línguas idiomáticas, não precisam ser línguas estranhas. Dá-nos línguas corajosas. Dá-nos línguas que falem o nome de Cristo por onde passarmos. Dá-nos uma língua querigmática, proclamadora, uma língua salvadora, que fale de Cristo. Essa é a língua que nós precisamos, essa é a língua que a tua igreja quer. Faz isso sobre nós, ó Deus. E se você acha que isso não é para você, deixe-me dizer. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não sei pregar, como é que faz para pregar? Eu falo, olha, pregação não tem tanto a ver com a sua capacidade de falar, mas com a sua capacidade de ouvir. Mas como assim? É verdade. Quem prega não é quem fala, ou quem sabe falar. Quem prega é quem sabe ouvir. Porque o profeta Amós nos diz, rugindo o leão, quem não temerá? Falando o Senhor, quem não profetizará? Se você estiver cheio do Espírito Santo ouvindo a voz de Deus, meu irmão, Deus solta a tua língua. Deus solta a tua língua, você vai ser um pregador, uma pregadora de Jesus nessa geração. E vai marcar a sua história nessa geração. O meu apelo para vocês nessa manhã. Amados, vocês também são atores neste mesmo palco. O fim do mundo é o seu cenário. Expressem os atos dos apóstolos. Igreja da cidade, juventude eleve, sejam luz para os gentios que estão nas trevas. Fiquem felizes por levá-lo por esses mares. Ele, o nosso Deus, que secou um mar vermelho por seu primeiro povo e derramou outro mar vermelho, o seu próprio sangue, pelos perdidos. Entenda uma coisa, você participa de algo muito maior do que você mesmo. Você está rodeado por uma nuvem de testemunhas que estão assistindo como você vive. E essa nuvem de testemunhas conta com Paulo, Moisés, Elias, com Josué, o apóstolo Pedro, todos esses que correram bem as suas carreiras, terminaram bem, entregam para mim e para você agora, este bastão. Quem está disposto a correr? Quem está disposto a tomar esse bastão? E fazer jus ao legado
dos grandes homens e mulheres da história. Como eu quero que aqui se levantem perpétuas e felicidades. Como eu quero que aqui se levantem Jorges da Capadócia. Como eu quero que o teu coração anseie por uma coisa só: ser completamente cheio e tomado pelo Espírito Santo até que nada mais importe, porque é só isso que entra para a história. Não é o meu nome, não é o seu nome, é Cristo. George Whitefield, um dos grandes avivalistas da história, no seu leito de morte, estava rodeado pelos seus discípulos, e eles estavam esperando as suas últimas palavras. E sabe o que ele disse? Ele disse: me deixem morrer, e deixem que o meu nome morra comigo. Falem apenas de Cristo. Onde estão as pessoas que vão marcar a história desse jeito? Onde estão os homens e mulheres corajosos que vão se levantar e dizer: Senhor, cumpre em mim, cumpre em mim. Eu, olhando para a história, percebo que o Senhor está conosco. O Espírito Santo está aqui. A gente pode ir daqui para mais, fazer obras maiores. Faz em mim, Senhor. Não importa o que o meu líder vai escolher, o que os meus amigos vão escolher, o que a minha família vai escolher. Não importa, eu escolho o Senhor. Se você deseja escolher o Senhor, se você deseja ser uma dessas pessoas, eu quero te desafiar: se coloque no seu lugar agora, em pé. Se coloque em pé no seu lugar. Diga no seu coração: Deus, eu quero marcar a história. Deus está te convidando hoje para dizer o maior sim da sua vida, o de participar da maior história desse cosmos. Seja cheio do Espírito, estufa o peito e assuma o seu lugar na história. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja tomado pela glória do Altíssimo, assuma o seu lugar na história. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós e ressuscitará os vossos corpos carnais. Ei, o Senhor está falando com você. É tempo de sair das periferias da fé e ser completamente tomado por Ele. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, e quando nós estamos diante da Tua palavra, nós sempre somos confrontados. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está nesse lugar. Nós podemos sentir a Tua presença. Nós podemos sentir o Teu convencimento. Para alguns, convencimento de pecado, justiça, juízo. Para alguns, um convencimento de dons. Para alguns, um convencimento profético do Seu ministério. Mas nós te agradecemos pela Tua presença aqui, porque o Senhor não abandonou a Sua igreja. O Senhor não abandonou a Sua igreja. O Senhor continua assentado no alto e sublime trono. E nós queremos declarar ao Senhor, ó Deus, cada um de nós aqui nessa manhã, queremos fazer parte da história. Queremos construir história contigo, participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, para que o Senhor seja glorificado e conhecido em todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.